Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui nesta manhã de sábado, dia 10 de janeiro de 2026, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um momento da meditação da palavra de Deus, a qual o Senhor Espírito Santo colocou em nossos corações. Estamos, neste dia, que é o dia que o Senhor nos fez, adorando, glorificando e exaltando o seu nome, que nós possamos contemplar as suas maravilhas neste dia. E o Senhor nos levantou, nos colocou de pé, para que nós possamos testificar do seu amor, testificar da sua grandeza, testificar da sua majestade e testificar, da eternidade que está preparada para todos aqueles que permanecer até o fim. Diz a palavra: dar-te-ei a coroa da vida. Então tem algo precioso nos aguardando, lá do outro lado da vida. E o que nós estamos passando aqui é um momento de preparação, é um momento de santificação, é um momento de libertação, e por isso o Senhor tem, nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos mantido de pé. A cada situação, a cada luta que nós passamos, o Senhor nos sustenta, nos renova, nos coloca de pé para que nós possamos prosseguir nesta caminhada até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu estou aqui com a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aberta aqui em Ezequiel, glória a Deus, aleluia, em Ezequiel capítulo 3. Vamos ler apenas o livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Eu quero ler aqui até o versículo 4, que nos diz assim, Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-me: filho do homem, dá-de de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Então comi, e era a minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã te louvamos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, mais um dia onde nós podemos contemplar todas as tuas maravilhas. Um dia, Senhor, onde nós podemos falar do teu amor, falar da tua grandeza. Mais um dia onde o Senhor nos proporcionou essa oportunidade de, com alegria em nossos corações, levar a palavra de Deus, a palavra de arrependimento, a palavra, ó Deus, de santificação, que é a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, fala conosco, fica conosco. Senhor, nos abençoa, Pai, de uma forma poderosa. E já te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. Senhor, fica conosco hoje e para todo sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada, do alto da cabeça à planta dos pés, de dentro para fora, de fora para dentro. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer uma obra completa, Pai, em nossas vidas. Porque, Senhor, infelizmente nós somos pecadores, falhos, cheios de defeito, mas estamos diante de Ti, que é um Deus verdadeiro, puro e que nos purifica de todo pecado, porque o sangue de Jesus Cristo desceu ali na cruz do Calvário, Pai, para nos purificar de todo pecado. Então, Senhor, estamos aqui nos arrependendo, pedindo perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, e que o Senhor venha, Senhor, nos encher com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, nos nossos corações, porque a partir do momento que eu estou aqui, testificando com vocês, ela não só fica para mim, mas ela traz aí para todo aquele que vai ouvir, porque a palavra de Deus diz, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu estou compartilhando esta palavra, a palavra de arrependimento, a palavra de libertação. Ela não vai ficar só comigo, ela vai se espalhar pelo mundo, e aonde este vídeo chegar, eu tenho certeza
certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar em cada coração profundamente, e o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, porque ele começa a obra e ele completa esta obra. Então, essa palavra, a partir do momento que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor, para compartilhar com o povo de Deus, ela já não fica ali retida, mas eu tenho certeza que em algum momento ela vai produzir frutos, e frutos para o arrependimento, frutos para a glória do Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos, né, o homem de Deus, ele recebeu aqui a missão, né, e ele mesmo disse, ó, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então aqui Deus estava falando, né, para Jeremias, que era para ele comer da palavra de Deus. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Ou seja, era para ele alimentar-se da palavra de Deus. É para ele, né, se encher da palavra de Deus. Porque em algum momento da sua vida, da sua história, ele precisava estar cheio da palavra de Deus. Ele precisava estar cheio da unção do Senhor Espírito Santo para levar a palavra de arrependimento àquele povo que estava cativo, aquele povo que estava pregando, aquele povo que estava pecando, aquele povo que estava transgredindo a lei de Deus. Ele precisava se encher, ele precisava se alimentar da palavra de Deus. Então, irmãos, essa palavra fica para nós. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós precisamos nos encher da presença do Senhor Espírito Santo, para que quando nós sairmos, nós formos levar a palavra de Deus. Não é nós que vai falar, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar na nossa boca, através daquela palavra que o próprio Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, no nosso ouvido. E aqui, né, Deus falou para ele, come este rolo, ou seja, alimenta-se da palavra, leia a palavra, medita na palavra. E a palavra de Deus diz que nós temos que meditar nela dia e noite. Então aqui Deus estava falando para ele, Deus está falando para nós que somos povo dele, porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Da maneira em que ele falou com Jeremias ali, neste lugar, para alimentar-se da palavra, para viver-se da palavra, para se fortalecer na palavra, ele está falando para nós também, irmão, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, dias que está aproximando a volta do Senhor. Então, e não é nós que vamos convencer, irmãos e irmãs, o povo. Nós temos o compromisso de levar a palavra. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que a obra ela já está sendo feita, porque a partir do momento que o Senhor permite que nós levamos a palavra de santificação, a palavra de arrependimento ao cansado e perdido pecador, já é a palavra sendo plantada, já é, né, a semente sendo plantada, e ali vai frutificar com certeza. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai frutificar. Porque toda semente que a gente joga na terra, ela tem um tempo determinado para germinar, ela tem um tempo determinado para crescer, ela tem um tempo determinado para dar os seus galhos, as suas folhas, e depois produzir folhas, né, e produzir a flor, e a partir do momento da flor ela vai produzir o fruto. Então, a partir do momento que Deus coloca essa palavra no nosso coração e nós elevamos a nossa voz ao mundo, levando a palavra de santidade com intrepidez, com a certeza que é a palavra de Deus, a palavra verdadeira, essa palavra ela já produziu frutos, assim como ela produziu frutos na nossa vida um dia, porque um dia nós também ouvimos a palavra e nós aceitamos a palavra, nós recebemos a palavra e nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fazíamos. Agora nós nos tornamos nova criatura, filhos do Deus vivo, poderoso e santo. Então, mas para isso, irmão, nós precisamos nos alimentar. E aqui ele disse, come este rolo e vai. Então, alimenta-se da palavra, alimenta-se da oração, alimenta-se do jejum, da consagração, da meditação, seja cheio do poder de Deus, cheio da casa de Deus, e vai levar a palavra que Deus colocou no teu coração. Tem gente perdida neste mundo, tem gente sofrendo neste mundo de várias situações, de vários momentos, precisando da minha e da tua palavra. Deus tem nos dado, irmãos, condições de levarmos a palavra, seja ela
pelo celular, seja ela de que maneira for, mas ela tem que ser pregada, seja ela de corpo presente, seja ela pelo WhatsApp, mas o fato é que Deus está dando a oportunidade de todo ser humano ter acesso à palavra de arrependimento, porque naquele dia muitos vão querer dizer, eu não sabia, eu não ouvi, mas Deus está dando tempo de todos ouvirem a palavra do arrependimento. Agora cabe à pessoa aceitar essa palavra, receber essa palavra e viver dessa palavra, renunciar o pecado, deixar o pecado e viver com Jesus, porque para nós vivermos com Jesus tem que haver renúncia, recebendo Jesus, se arrependendo, há renúncia. E havendo renúncia, há salvação, há libertação, havendo renúncia, há aproximação, né, do ser humano para com Cristo Jesus. Então, alimente-se da palavra, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque diante de algumas situações nós vamos encontrar resistência, vamos encontrar pedras no caminho, vamos encontrar pedregulho, mas que nada disso venha, né, ser empecilho para nós levarmos a palavra de Deus, que todo o empecilho cai por terra. Então aqui Deus falou para ele, né? Filho do homem, come o que achares. A palavra de Deus, ela está diante de nós. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor, a palavra da vida, a palavra de santificação, e a própria palavra diz, né, sem santidade ninguém verá Deus. Então aqui ele disse, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Naquele momento que ele ouviu a voz de Deus, ele abriu a boca e ele foi alimentar-se da palavra de Deus. Então, irmãos, a partir deste momento, vamos nos alimentar. Aquilo que o Espírito Santo de Deus, a palavra que o Espírito Santo de Deus colocar em nosso coração, é essa palavra que vai ser anunciada, é essa palavra que vai ser pregada. E é essa palavra que vai trazer a salvação, que vai levar a salvação. É essa palavra que vai trazer as pessoas ao arrependimento. É essa palavra que Deus colocou no teu coração, colocou na tua mente, que vai trazer as pessoas aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como Salvador, reconhecendo Jesus como libertador. E louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que colocar, irmão, no nosso coração que não somos nós que vamos convencer. Nós temos que apenas fazer aquilo que Deus está mandando. Alimentar-se da palavra e ir anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos que ele obedeceu. Ele abriu, então abri a minha boca. Ele abriu a boca e me deu a comer o rolo. Então, a partir do momento que ele aceitou aquela palavra, que ele recebeu aquela palavra, ele começou a se alimentar. E aí Deus disse para ele, disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Então ele precisava, irmão, de todo o seu ser, precisava estar alimentado. Tanto o seu corpo físico, quanto o seu espírito, a sua alma, a sua visão, o seu ouvido, a sua boca, o seu paladar. Tudo precisava respirar a palavra de Deus. Tudo precisava estar cheio da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus quem convence o homem, a mulher do pecado, da injustiça, da impureza, da incredulidade. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele disse, né? E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Irmãos, Deus já nos deu a palavra. Deus já nos deu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos ensina. O Espírito Santo é quem nos dá condição de falarmos. O Espírito Santo de Deus é quem nos instrui. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que você começa a alimentar-se da palavra, viver-se da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a trabalhar na tua mente, ele começa a trabalhar no teu coração. E por que não dizer no nosso coração? Porque eu também estou envolvido neste meio. Então, quando nós nos alimentamos desta palavra, e aqui ele disse, né, enche as tuas entranhas. Então, a nossa mente, todo o nosso ser, irmão, do alto da cabeça à planta dos pés, precisa estar respirando a palavra de Deus, precisa estar respirando o poder de Deus. Aleluia. As tuas entranhas.
Glória a Deus, aleluia. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então aqui Deus estava falando para ele, Deus estava falando para ele e Deus está falando para nós nos enchermos as nossas entranhas, encher o nosso ser, encher a nossa vida da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho pedido a Deus nas minhas orações que eu quero respirar a palavra de Deus. Eu quero respirar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz lá no Salmo de número 1, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Irmãos, veja que a palavra de Deus, ela é completa. Ela falou lá em Salmos de número 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, que é o rolo da livra, que é o rolo, né, que fala aqui, né, o rolo que eu te dou, as instruções do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nós lemos, nós temos que estar, né, ligados aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos, e Ele vai nos orientar, Ele vai nos capacitar, que muitas das vezes nós lemos e nós não entendemos. E irmãos, nós não vamos entender tudo de uma vez. É a cada passo, a cada degrau, a cada leitura, a cada meditação, o Senhor Espírito Santo vai falar conosco. E aqui Ele diz, né, então comi e era a minha boca mais doce que o mel, aleluia. Olha o que é a palavra de Deus para a nossa vida, olha o que é a palavra de Deus para o nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela é mel, a palavra de Deus, ela é doce, a palavra de Deus, ela é pura. E ele sentiu aqui a boca dele doce como mel, ou seja, ele se alimentou ali com aquela alegria. Ele se alimentou ali com aquele gozo no coração. Irmãos, quando nós estamos com a palavra de Deus, nós temos que ter esse gozo, nós temos que ter essa alegria. Porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos sendo instruídos, nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo transformados para que nós possamos ir levar a palavra de Deus, para que nós possamos cumprir o ID do Senhor, porque nós não vamos, né, levar a palavra de Deus de qualquer maneira, até porque o Espírito Santo de Deus não vai permitir, e até porque se for de qualquer maneira, não vai produzir efeito. Aleluia. Então nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos libertar para nós levarmos a palavra de salvação. E aqui ele diz, né, e era a minha boca doce como mel. Então disse-me ainda, e continuou o Senhor falando com ele alimentando-se da palavra, ele sentindo-se confortável, ele sentindo-se consolável, e ele atento àquilo que era para ser falado, porque através daquele rolo, através daquela palavra, que Deus, a hora que ele chegasse naquele determinado lugar, Deus iria falar na boca dele através daquela palavra, e é através desta palavra que o Senhor Espírito Santo vai salvar vidas. É através desta palavra que vidas vão ser libertas. É através desta palavra que vidas vão ser transformadas. Porque a palavra não é minha. A palavra é do Todo-Poderoso. Eu sou apenas um instrumento usado nas mãos do Senhor. Esta voz aqui que está soando, ela está sendo inspirada, ela está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa palavra, ela continua, né, sendo mel. Aqui ele diz, né, que a boca dele estava como mel. Ou seja, ele estava ali se deliciando daquela palavra. Ele estava se deliciando daquele momento. E que nós, irmãos, venhamos nos deliciar da palavra de Deus. Que nós venhamos nos encher da palavra de Deus. E a sua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela ilumina toda a nossa vida e luz para o nosso caminho. Ou seja, quem tem a palavra de Deus guardada no coração não vive na escuridão. Quando a palavra de Deus chega, ela traz pureza, ela traz limpeza, ela traz claridade, ela traz, né, ela traz aquela claridade que a pessoa sem a palavra de Deus, ela não consegue ter. A pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue ter essa clareza. Então aqui, irmãos, é doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então, irmãos, a palavra que Deus colocar na tua boca, que Deus coloca na minha boca, na tua boca, ela não é nossa, é o Espírito Santo de Deus quem coloca esta palavra. Quando nós abrimos a nossa boca, é o Espírito Santo de Deus que fala. Então recebe esta palavra de libertação, de transformação. E aqui, irmãos, Deus já sabia que ele iria estar no meio de um povo ímpio, no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo maldizente, no meio de um povo, né, de impuros lábios, como diz lá o profeta Isaías. Ele ia estar no meio deste povo, então Deus estava preparando ele para estar neste meio. Porque se ele não tivesse preparado, cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, alimentado-se da palavra, ele poderia desistir em algum momento.
Ou no meio ali daquele povo ali, ele poderia entrar em confronto. E a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos entrar em confronto físico. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. E aqui diz, né, porque tu não és enviado a um povo de entranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, ele estaria no meio de um povo de difícil reconhecimento, no meio de um povo, irmão, que não iria aceitar. Muitos iriam e outros não. E é o que nós vivemos neste dia, quando nós pregamos a palavra de Deus. Uns aceitam, uns rejeitam. E a partir do momento, irmão, que nós pregamos a palavra de Deus, que nós anunciamos Jesus, aquele que rejeitar, o seu sangue já não cai sobre nós. Porque nós estamos ali levando a palavra de Deus. Então, mas aquele que aceitar Jesus, receber o arrependimento, vai receber para a glória do Senhor. Não, a glória não é para nós, a glória não é para nós, não. A glória é para o eterno. A glória é para o Todo-Poderoso, a glória é para o Altíssimo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, irmão, nós não ganhamos almas para nós, não. Nós ganhamos almas para o reino do Senhor. O reino do Senhor é que é glorificado. Então, irmãos, nós vamos estar em algumas situações, em alguns momentos, mas o Senhor Jesus estará conosco. E para isso nós temos que nos alimentar. Então nós vamos estar no meio de pessoas que vão se rebelar, que vão se recusar. E diante dessa recusa, nós não podemos desistir, nós não podemos confrontar. E ali, irmãos, o nosso papel é levar a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra. E agora também cabe à pessoa, né, abrir o coração, porque a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, nós somos um instrumento usado para levar a palavra de Deus. A nossa voz está sendo um instrumento para levar a palavra de Deus. Então, alguém vai ouvir. E se esse alguém ouvir, abrir, receber a palavra com gozo, com alegria, esse será salvo, esse será transformado, esse terá lugar nas mansões celestiais. Esse terá a sua morada preparada, porque Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Tenho um lugar preparado para todo aquele que se arrepender. Tenho um lugar preparado para todos aqueles que aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque Jesus Cristo é o único que salva, é o único que liberta. E é o único que prepara o homem e leva para o céu. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Então Deus, sabendo da situação em que ele iria enfrentar, Deus mandou ele se alimentar. E Deus, essa palavra é para nós. Deus está falando comigo, está falando com você. Situações em que nós vamos passar, situações que nós vamos enfrentar, lugares que nós vamos estar. Nós precisamos estar cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. E para o Espírito Santo falar conosco, nós temos que ler a palavra. Nós temos que alimentar-se da palavra, ela é o alimento para nós. E quando nós recebemos esse alimento, nós compartilhamos este alimento com outras pessoas. Aleluia. E aqui, né, fala, né, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de difícil língua, mas a casa de Israel. Ou seja, era um povo complicado. Era um povo, irmãos, que estava ali, né, contradizendo a lei de Deus, um povo incrédulo. E não é diferente nos nossos dias. A incredulidade ainda continua no mundo. A incredulidade ainda continua operando no meio de pessoas, das pessoas. Mas nós não podemos ficar retido a isso. Nós temos que cumprir o ID do Senhor. Nós temos que levar a palavra. E a partir do momento que nós levamos a palavra, irmãos, aquela situação já não cabe a nós mais. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca, falamos a palavra, se há aceitação, é para a glória de Deus. E se há rejeição, é para a condenação eterna. Então, a partir do momento que nós abrimos a nossa boca, o sangue daquelas pessoas já não cai sobre nós. A condenação daquela pessoa já não cai sobre nós. Nós já não temos culpa mais. Então, irmãos, é necessário que nós alimentamos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele alimentou-se da palavra de Deus. E ele foi levar a palavra de Deus ali naquele lugar.
E houve pessoas, irmãos, que rejeitou. E hoje em dia não é diferente. Há pessoas que ainda rejeitam. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão puro, que ele ainda está dando a oportunidade das pessoas serem salvas, serem libertas, serem transformadas, serem curadas, serem purificadas. Purificadas da lepra, purificadas do pecado, purificadas da incredulidade, purificadas da murmuração. Deus, ele está dando a oportunidade, mas o cerco está fechando, né? A palavra de Deus está se cumprindo, as promessas de Deus estão se cumprindo. Nós somos uma geração que nós temos visto o cumprimento da palavra de Deus. Nós somos uma geração que nós estamos vivendo os cumprimentos da palavra de Deus. Aleluia. E aqui nós vemos, né, que aquele povo, irmão, o povo judeu, era um povo que estava rebelde. Eles estavam ali retendo, eles não queriam aceitar a palavra. Aleluia. Mas Deus levantou, né, Jeremias para levar a palavra de salvação. Para que aquele povo, eles não pudessem ser condenados ao inferno. E nós somos uma geração que Deus tem nos preparado para nós darmos prosseguimento à palavra. Para que pessoas não possam ir para o inferno. Para que pessoas não possam ser condenadas. Mas aí cabe a pessoa, após ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e há um perigo na desobediência. Quando a palavra de Deus é pregada, que há resistência. A resistência, ela está trazendo a desobediência. E a desobediência, irmãos, vai trazer um destino para cada pessoa, para cada ser humano. O destino com Jesus Cristo, aquele que aceitar receber Jesus. E o destino para aquele que desobedecer, rejeitar Jesus. Então, irmãos, esta palavra, ela é uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa. Então este homem, ele foi escolhido por Deus para levar a palavra de salvação e a palavra de condenação. E nós também estamos nessa mesma situação. Nós somos levantados por Deus para levar a palavra de salvação, dizendo que Jesus Cristo salva, e ele salva. Ele veio ao mundo para salvar. Ele não veio com outra função a não ser salvar. Acompanhado da salvação, veio outros benefícios. Veio a cura, veio a libertação, veio a transformação. Então, junto com a salvação, veio outros benefícios. Então, quem recebe a salvação, recebe os benefícios da cruz do Calvário. Mas quem rejeita a salvação, rejeita os benefícios da cruz do Calvário. E a sua alma está condenada à mais horrenda tribulação, a mais horrendo sofrimento. E a palavra de Deus diz que ali só haverá choro. E a partir do momento que for lançado ao fogo eterno, não vai haver mais oportunidade. A oportunidade é agora. Como naquele dia que Jeremias estava pregando, a oportunidade foi para aquele povo. E a oportunidade chegou para nós. Glória a Deus. Morrer, irmãos, todo mundo vai morrer. Agora cabe a cada um a decisão de morrer com Cristo para a salvação eterna, e ouvir aquela voz: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A decisão, a partir do momento que a palavra de Deus, ela é pregada, ela é ministrada, a decisão é de quem está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Morrer com Cristo para a salvação eterna, ou morrer sem Cristo para a condenação eterna. E aí quem morrer sem Cristo vai ouvir aquela palavra: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, e ali haverá choro e ranger de dente, e não terá fim, irmãos. Vai ser séculos e séculos, anos e anos, ali aquele sofrimento. E a palavra de Deus diz que aonde o fogo não apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem morrer com Cristo, irmão, vai ter refrigério para a vida toda. Quem morrer com Cristo Jesus vai morrer salvo. Vai morrer para a salvação, para uma vida de tranquilidade, para uma vida de paz. Tem um hino que diz, né, que ali não haverá choro. Aleluia. Então, irmãos, vale a pena permanecer na presença do Senhor. Então, irmãos, e situações que foram dadas ali, que Jeremias enfrentou. O ímpio que erra, irmão, e não é advertido. Então, a palavra de Deus, ela veio para nos advertir. Quem está na impiedade, quem está na impureza, quem está no pecado, a palavra de Deus, ela veio para nos advertir, ela veio para nos confrontar.
E quem recebe, irmão, essa repreensão é liberto. Quem recebe essa transformação é salvo. Quem recebe essa transformação tem uma vida de paz. Então o ímpio que erra e não é advertido, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ser responsabilizados. Mas aquele que recebe a palavra de Deus, o ímpio que erra e é advertido e permanece no erro, então esse sangue já não cai sobre nós. Aleluia. E tem o justo, irmão, que erra, mas ele recebe a repreensão. Tem o justo também que erra, porque infelizmente nós somos falhos, somos cheios de defeito, mas quando nós recebemos a repreensão, nós somos abençoados. Quando nós recebemos a repreensão, nós nos afastamos do pecado. Quando nós recebemos a repreensão, nós nos aproximamos mais de Deus. E a iniquidade, irmão, o pecado, a impureza, afasta o homem e a mulher de Deus, afasta o ser humano da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a iniquidade faz divisão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E a palavra, ela veio para nos aproximar de Deus. Então, irmão, tem aquele ímpio que é advertido, mas não obedece. Tem aquele que é advertido, mas ele permanece. Ele não obedece, mas ele permanece. Tem o justo que erra e não recebe a repreensão. E tem aquele que recebe a repreensão e continua errando. Olha só o perigo, irmão, da condenação, de estar na presença do Senhor, de estar com a palavra e ser lançado no fogo da perdição. E tem o justo que erra e é repreendido e se arrepende. Feliz é aquele que se arrepende, feliz é aquele que recebe Jesus como Salvador. O arrependimento, irmão, é necessário para nós chegarmos a Deus, para nós chegarmos nas mansões celestiais. O arrependimento, ele é necessário para que nós nos acheguemos mais a Deus. E a palavra de Deus diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, nós temos que resistir às coisas erradas. Nós temos que resistir àquilo que desagrada a Deus. Aquilo que vai nos levar para longe de Deus, nós temos que resistir, mas sujeitai-vos, pois, a Deus. Vamos sujeitar a palavra de Deus, a palavra que purifica, a palavra que santifica, a palavra que liberta, a palavra que quebra a maldição. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos arrepender a cada momento. Deus está nos dando a oportunidade de arrependimento, não só para nós, mas para toda a humanidade. E eu tenho certeza que em diferentes lugares a palavra de Deus tem sido pregada, dentro dos templos, nas praças, nos presídios, nos convênios, nos conventos, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, dentro de um avião, dentro de um ônibus. A palavra de Deus está sendo pregada. E a palavra é arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Glória a Deus, aleluia. O destino do ser humano pela mão do homem de Deus. Então, o destino do ser humano, irmãos, está na mão daquele que foi chamado por Deus. O destino daquele povo estava nas mãos de Jeremias, a partir do momento que ele recebeu a palavra e ele foi levar. Então aquele povo, ele já não era mais inocente. O destino daquele povo estava dependendo de Jeremias chegar até ele. E Jeremias foi até ele, mandado por Deus. E se você for ler aqui mais para frente, você vai ver que Jeremias, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. E aqui diz, o versículo 12, e levou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz com grande estrondo que dizia, bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Glória a Deus, a glória do Senhor, ela enche o lugar onde você está, desde que você esteja buscando. Jeremias, ele foi tomado pela glória de Deus. E aqui o versículo 14, ele diz assim, então o Espírito me levantou e me levou. Ele foi levantado pelo Espírito de Deus. Eu e você, nós somos levantados pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra do Senhor. Tome-se posição de servo e de serva do Senhor. Tira este medo. Tira este medo. Tira o empecilho que está aí na tua vida. Todo o embaraço e vai fazer a obra do Senhor, porque será cobrado.
Não sei qual a maneira que Deus vai te usar, mas o fato é que você tem que ir levar a palavra de Deus. Tem pessoas dependendo de ouvir a sua voz, assim como aquele povo ouviu a voz de Jeremias. Tem pessoas hoje em dia precisando da minha e da tua voz para serem salvos, para serem libertos. Assim como o destino deles estava na mão de Jeremias. Tem pessoas hoje em dia também que o destino deles está sobre a nossa vida a partir do momento que nós abrimos a nossa boca. Ali o compromisso já não é conosco mais. Aleluia. Porém, o Senhor não responsabiliza seus servos por aqueles que rejeitarem a mensagem da cruz. Olha só que coisa gloriosa. Então, irmãos, Deus não vai, nos responsabilizar a partir do momento em que nós abrimos a nossa boca e levarmos a palavra do Senhor. Essa responsabilidade já não cabe a nós mais. Essa responsabilidade já não está sobre os nossos ombros mais. Então se prepare, alimente-se da palavra, ora, jejuma, consagra, medita e põe os pés e vai levar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz, que feliz aquele, os pés que levam as boas novas. E as boas novas é a salvação. A boa nova é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A boa nova é que tem um lugar preparado para nós. A boa nova é que lá não haverá choro. Quem está com Jesus não haverá choro, não haverá enfermidade, não haverá tribulação. Tudo que nós estamos passando aqui nesta terra, lá nas mansões celestiais não vai ter. Até porque nós estamos aqui passando por tudo isso. É uma preparação. Aleluia. É uma preparação para a igreja do Senhor chegar naquele lugar junto a Jesus, o lugar santo, ruas de ouro, ruas de cristal. Então, irmãos, a partir do momento que você abrir a sua boca, você levar a palavra e haver rejeição, esse momento, essa responsabilidade já não é minha e já não é sua. E fica aqui a palavra de Deus que você possa meditar em Ezequiel 3 e você vai ver que quão maravilhas é estar na presença do Senhor, quão maravilhoso é obedecer à voz de Deus. E eu vejo aqui, irmão, tem aqui um determinado lugar que ele fala, que ele foi gemendo, que ele foi chorando, mas ele teve que ir. Muitas das vezes nós vamos sair preocupados com o que vão falar, o que é que nós vamos encontrar, mas nós vamos ter que ir. Vamos ter que ir porque se nós não formos, aquele sangue vai correr sobre nós, vai ser cobrado de nós um dia. Vai ser cobrado de nós um dia. Glória a Deus. E aqui diz, o versículo 14, então o Espírito me levantou. Então você que está prostrado, você que está deitado, levante-se e posicione, tome posição. Posição de servo, posição de serva, posição de mensageiro. Ah, eu não sei falar, abre a tua boca que eu encherei. Essa é a palavra de Deus. Abre a tua boca que eu encherei. A partir do momento que você se alimentar da palavra de Deus, que você ler a palavra de Deus, você viver da palavra de Deus, quando você abrir a sua boca, o Senhor Espírito Santo é que vai encher a tua boca. O Senhor Espírito Santo é que vai falar por você. O Espírito Santo de Deus é que vai conduzir aquele momento, aquela situação. Aleluia. E aqui ele disse, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito. Ou seja, estava havendo ali, um confronto entre a carne dele, entre o espírito dele e entre o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes há esse confronto, mas nós não podemos ceder. Nós temos que ceder à voz do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da verdade. Aleluia. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Irmãos, o poder de Deus na nossa vida é tudo. Ou seja, o Senhor levantou ele, o Senhor deu a palavra, o Senhor orientou, o Senhor capacitou, o Senhor deu ele força, deu ele graça, deu ele a palavra, tirou a amargura, a indignação, mas ele foi. Glória a Deus, aleluia. E aqui diz, o versículo 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu na minha boca ouvirás, da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Então, quando você abrir a sua boca, não vai ser você, mas vai ser o Espírito Santo de Deus. O que vier da parte de Deus para falar, fale. Fale para o ímpio, fala para o justo, fala para o injusto,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Amém? Vamos orar e vamos, ficar atentos, vamos alimentar-se da palavra e vamos ficar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Ele vai nos conduzir. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, te agradecemos pela tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, conduzir as nossas vidas através da ministração desta palavra. Aonde quer que seja, Deus, para nós irmos, que o Senhor nos capacita e que a tua palavra não venha cair no esquecimento, mas que a tua palavra, Senhor, ela venha produzir fruto em nós, para que nós possamos, ó Deus, levar esse fruto a outras pessoas. Meu Deus, são diferentes situações que a tua palavra vai ser ministrada. São diferentes pessoas, são diferentes terras. Como diz a tua palavra, a semente plantada em terra boa, a semente plantada em pedregulhos, a semente plantada à beira do caminho. O fato é que a tua palavra ela vai ser plantada. Agora cabe a cada um receber a palavra. E quando recebe a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vem regando esta palavra. E ela vem produzindo efeito, ela vem limpando, ela vem transformando, ela vem libertando, ela vem quebrantando, ela vem purificando, ela vem nos aproximando mais de Deus. Então, Senhor, que o Senhor capacita, Senhor, a tua igreja, os teus servos e servas, e aqueles que ainda não entenderam o chamado, que o Senhor Espírito Santo possa continuar convencendo. Em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, do juízo, das injustiças, é o Senhor Espírito Santo. E quem sabe, ó Deus, essa pessoa ainda não entendeu que ele tem um chamado. Então, Senhor, que o Senhor venha capacitar cada um na sua área. Cada um, Senhor, aonde quer que seja para ser levada a tua palavra, que o Senhor venha nos capacitar, hoje e para todo sempre. Senhor, retira todo o empecilho, todo o pedregulho, toda a pedra de tropeço, ó Deus, tudo aquilo que queira servir de pedra de tropeço na nossa caminhada, que venha ser repreendido e venha ser cancelado. E que nós venhamos ser cheios da tua palavra. E que o Senhor venha, Senhor, conduzir os nossos passos, conduzir a nossa vida, conduzir a nossa boca, a nossa língua. E é a tua palavra que vai ser ministrada, é a tua palavra que vai produzir efeito. E assim nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã de sábado, dia 10 de janeiro de 2026. Nós te agradecemos. Fica conosco hoje para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos, obrigado. Obrigado ao Pai, obrigado ao Filho, obrigado ao Espírito Santo. E eu agradeço a todos vocês que estão aí, neste canal, alimentando-se da palavra, compartilhando, dando aí o seu like, dando aí o seu joinha. E você que ainda não é inscrito, se inscreva para que vidas também sejam salvas através deste vídeo. Fique na paz, fique na graça e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.